sou Fabiana Miranda e hoje eu tô aqui para falar para você sobre andragogia. Afinal, ensinar e desenvolver a aprendizagem nas pessoas não é tão simples quanto parece. E você deve se perguntar, afinal, o que é andragogia? É um conceito muito importante que você, como facilitador, precisa conhecer e saber para desenvolver nas suas aulas, nos seus treinamentos. Andragogia é a ciência que estuda o aprendizado de adultos. E hoje eu vou falar para você sobre alguns princípios importantes da andragogia. O primeiro deles é você, como facilitador, conseguir relacionar aquilo que está sendo abordado e ensinado para que o aprendiz consiga absorver, identificar a utilidade, a importância daquilo que ele está aprendendo. Ou seja, que ele saiba, entenda o porquê ele está aprendendo aquilo e de que forma que ele vai aplicar esse conteúdo que ele está aprendendo no seu dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Que vai ser útil para ele? Por que eu tenho que aprender isso? Esse é um princípio fundamental para você, como facilitador, desenvolver aí na questão da andragogia. E para comentar sobre as suas experiências, eu trago aqui hoje para conversar com a gente o facilitador Marcelo. O Marcelo é facilitador na área de segurança do trabalho e hoje ele trouxe aqui para a gente algumas experiências que ele passou em sala de aula. E uma delas está relacionada com a questão do facilitador não saber relacionar a utilidade daquele conteúdo que está sendo abordado em sala de aula. Marcelo, conte pra gente essa sua experiência. Bacana, Fabiana. Como você comentou, né? Nós, enquanto facilitadores, nós temos que relacionar ao máximo o conteúdo com as pessoas que participam dos programas e eventos que a gente realiza. E atualmente eu sou estudante, enquanto a gente está gravando o vídeo, e eu tive uma experiência bacana para compartilhar com o pessoal sobre esse tema. Nós tivemos um professor, nós tivemos a apresentação do conteúdo e o professor acabou por não pedir para nós nos apresentarmos. Eu acho que já começa por aí. Ele não verificou o público dele. Eu acho que é complicado em alguns temas e mais à frente na palestra ele teve algumas dificuldades. Bem, quando ele começou a mostrar para a gente os exemplos, ele deu a referência que ele conhecia muito daquele tema, daquele assunto. Porém, quando foi avançando, ele chegou num tema específico, né? E ele começou a dar vários exemplos para nós sobre aquilo, porque na área de segurança é trabalhado muito os riscos. O pessoal que já recebeu alguma orientação de segurança, seja do Corpo de Bombeiros do Estado ou até mesmo dentro da empresa que trabalha, sabe que o objetivo é trabalhar essas possibilidades, que a gente chama de risco. E ele começou a falar tantos riscos, que não dava tempo da gente pensar, para a gente relacionar com a nossa atividade. Porque dentro do grupo nós tínhamos profissionais de diversas áreas, como a área da elétrica, a área da manutenção, pessoal que nem sabia muito porque estava no curso, ainda estava se descobrindo, profissionais da segurança, e aí ficava difícil a gente relacionar com o nosso dia a dia. Legal. Neste caso, então, Marcelo, esse professor que você está falando, ele não deixava ninguém falar na sala. Ninguém falar. Às vezes, o que aconteceu? Nós ficamos constrangidos, porque 2 horas sentado e só o professor fala, não permite diálogo, automaticamente a aula começou a ficar desinteressante, porque a gente não via a hora de acabar. Olha que interessante o que o Marcelo trouxe aqui pra gente. A questão de você dominar o assunto e conhecer o seu público é fundamental para que você possa relacionar a utilidade daquilo que está sendo abordado com a vivência da pessoa. E aqui a gente viu uma experiência negativa, ou seja, algo que você, como facilitador, não deve cometer aí no desenvolvimento das suas aulas e dos seus treinamentos. Por isso, conheça o público, domine o assunto e relacione aquilo que está sendo abordado com a vivência da pessoa. Esse é um princípio importante da andragogia. Muitas vezes, os facilitadores, eles sentem dificuldades em promover a troca de experiência dentro da sala de aula, porque acreditam que eles estão expostos e eles precisam dominar, mostrar que sabem, e às vezes tem receio que algum aluno dentro da sala possa saber mais do que ele que está ali na frente. Afinal, quem está ali na frente é o detentor de todo o conhecimento. Na verdade, esse é um paradigma que deve ser quebrado. E a andragogia traz para nós que
Promover a troca de experiências dentro da sala de aula ou de treinamento é fundamental para o desenvolvimento dos aprendizes. E o Marcelo vai contar mais uma experiência que ele passou relacionada a essa questão aí da troca de experiência, na qual o facilitador não conseguiu promover essa troca e não obteve daí o aprendizado esperado dos alunos. Por favor, Marcelo, conte para nós essa experiência. Perfeito, Fabiana. É bem interessante o que aconteceu conosco, que é um caso do exemplo anterior, onde não foi verificado o conhecimento do pessoal e mais à frente o professor foi pego de calça curta. A situação é a seguinte: ele trabalhava com slides e mostrava nas fotos para nós as possibilidades de falhas que poderiam acontecer no equipamento. No caso, era um treinamento sobre segurança. Quando ele chegou especificamente em um vaso de pressão, ele começou a mostrar alguns itens para nós e ser enfático que a maioria das caldeiras ou vasos de pressão poderiam ter esse tipo de risco. Quando um aluno, na sala de aula, falou para o professor, na verdade, a maior falha do equipamento é tal item. Ele falou, não, e ele rebateu com o aluno, ele falou, não, mas pode acontecer isso. Ele falou, não, o senhor me dá licença? Faz 40 anos que eu trabalho com esse tipo de equipamento, eu sou um engenheiro, pós-graduado em mecânica, e o maior risco que tem é quando o operador não faz um tipo de manutenção, e aí pode acontecer um acidente grave. Daí ele pegou, o professor ficou meio constrangido, olhou para a sala de aula e falou, pessoal, a válvula que ele está falando, que ele se refere, é essa aqui, e mostrou na imagem no slide. Daí o aluno pegou e falou, não, professor, não é essa válvula que eu estou falando. E daí o professor pegou e fez assim, então é essa aqui, pessoal. Aí o aluno pegou e falou, não, professor, o senhor me dá licença para eu ir até aí? E aí o aluno levantou, foi lá, indicou a válvula, que era totalmente diferente do que o professor estava falando. E automaticamente todo mundo ficou com carão. Ou seja, a referência de conhecimento e liderança dentro da sala de aula, a partir daquele momento, acabou. Olha que caso interessante. Neste caso, então, o que seria indicado? Ter um jogo de cintura, buscar dos alunos as informações que você precisa. Neste caso, como ele tinha 40 anos de experiência, mas que tipo de válvulas você já trabalhou? Quais válvulas você conhece? Você pode mostrar pra gente aqui qual válvula que era, para não ter corrido risco, como ele fez, né, de passar um carão lá na frente. E aí, ele entrou como, nossa, eu sei tudo, e foi verificado pelos aprendizes ali que ele não sabia tudo, assim, quanto parecia. E nessa situação, o professor, o facilitador, o instrutor, ele vai perder a turma, né? Pode perder a turma e a sua credibilidade em frente ali à sala de aula. Tome cuidado, fique atento em relação a isso, hein? Não vão cometer esse tipo de gafe aí dentro da sala de aula. Por isso, troque experiências. Outro princípio importante da andragogia é você, como facilitador, criar situações, problemas para que os adultos, os aprendizes possam aplicar, vivenciar, experimentar essa situação e assim eles mesmos usarem a criatividade, a inovação para solucionar essa situação, problema que foi colocada para eles. Desta forma, eles vão conseguir identificar como foi o desenvolvimento dele durante o treinamento, a aula, após o ensino que eles tiveram, como que ele está, como que ele entrou naquela sala de aula e como ele está saindo, o quanto ele se desenvolveu, o quanto ele conseguiu colocar em prática. Isso é fundamental. Mas para desenvolver essa questão da situação, problema, é importante que você, como facilitador, utilize exemplos positivos. Mas o que nós vamos falar aqui agora é sobre um exemplo negativo, ou seja, você não deve cometer aí em sala de aula, em seus treinamentos com seus alunos. E o Marcelo vai contar mais uma vez pra gente aqui sobre essa experiência. Sim, o aluno ele vem com as expectativas dele. Cada um tem um perfil. Acho que o pessoal que é facilitador também deve saber. Tem um aluno que é mais tímido, né? O participante, e um participante que já quer contribuir. E às vezes a gente até tem que segurar um pouquinho, né? Para que todos falem. E o caso é o quê? Que o professor ele propunha as situações de aprendizado, só que ele pedia para nós fazermos, executarmos algumas atividades práticas,
e depois corrigia o aluno na frente de todo mundo, né, o que ele tinha feito de errado. Por exemplo, né, ele pedia para a gente apertar o botão X, pedia não, a gente ia lá, não sabia, e apertava o botão X e ele falava, ó, tá vendo? Tá totalmente errado. Não é o botão X, é o botão Y. Se apertar o botão X, pode colocar tudo por água abaixo. E aí o aluno ficava um pouco introvertido e ele vinha com uma explicação mais complexa. Isso ele fazia em todas as situações de aprendizagem. E isso causava um constrangimento para os alunos que estavam no curso. Ah, sem dúvidas, porque lá no caso que eu ensino, tinha pessoas que nunca tinham feito aquilo, inclusive eu. Então depois que ele pedia, ficava uma sensação meio ruim, né? Você ficava meio exposto e ele ficava utilizando você como pessoa que errou, mas mesmo não sabendo nada, dá uma sensação assim, de que você poderia ter sido melhor. Então, na verdade, aí ele usou uma estratégia inversa. Ele não ensinou a forma correta, para a gente entender, né? Ele não ensinou a forma correta e já pedia para vocês executarem, sabendo que vocês iriam fazer da forma errada e assim chamar a atenção de vocês na frente de todos para dizer, não, você errou, não é dessa forma, para depois ensinar a forma certa. É isso aí. E isso causou uma desmotivação na turma. O pessoal realmente, né? Depois de um tempo que você está trabalhando, o pessoal vai ficando chateado, né? Vai se fechando. Até o momento que às vezes o aluno pode pegar e falar assim, professor, mas você não falou, por que você não falou antes? Então é uma metodologia que eu não sei se é tão segura assim. Muito bem. Fique atento você como facilitador para não cometer esse tipo de situação. Para você desenvolver a aprendizagem, é importante que você saiba o que é aprendizagem. Segundo alguns especialistas, a aprendizagem é a mudança de comportamento dos alunos. Então, se você conseguiu passar o conteúdo e houve a melhora, a mudança no comportamento deles, eles absorveram e passaram a desenvolver aquelas técnicas e práticas que foram aprendidas na sala de aula, beleza, você conseguiu desenvolver a aprendizagem. Mas, se de repente meu foco for só vamos aprender pelo erro e pelo acerto, pode ser que a aprendizagem não seja desenvolvida nas pessoas. Então, você tem que ficar muito atento em relação a isso, para não cometer aqui o que esse facilitador fez ali no curso no qual o Marcelo participou. Fique atento. Por hoje, a gente vai encerrar por aqui. É uma pena, né? Porque estava muito bom o assunto, Marcelo. Mas eu quero agradecer primeiramente a sua participação aqui com a gente. Fabiana, eu que agradeço a oportunidade e eu acho muito importante contribuir com essas experiências. A andragogia, ela nos permite isso, essa troca. E o nosso objetivo aqui com você é fazer essa troca, tornar essa troca possível. Até o próximo vídeo.